E aí, salve, salve, tudo certo com vocês? Nesse vídeo aqui eu quero usar o exemplo de um dos grandes jogadores dessa história recente do Palmeiras para falar um pouquinho sobre carreira. A presidente do Palmeiras falou sobre o Rony hoje num evento de lançamento do seu novo patrocinador. Estou gravando esse vídeo no dia 13 de janeiro. E ela falou algumas coisas muito interessantes que valem vale pra gente que é jornalista também, vale pra você aí, não importa a sua carreira não, acho que vale pra qualquer um essa reflexão e vale pra você também palmeirense, de certa maneira, né? Tem muitas lições pra todos nós essa situação. Ela comparou os casos de Rony e Dudu. Dudu saiu do Palmeiras de uma forma bem triste, né, para ir para o Cruzeiro. Só lembrando, o Dudu foi, de fato, no meio do ano passado, provocar o Cruzeiro para contratá-lo, e a negociação foi feita, e o Palmeiras receberia um valor por isso, e graças à intervenção da torcida do Palmeiras, o Dudu deu um passo atrás daquilo que soou muito como uma traição, mas que ele acabou permanecendo meio que por uma pressão ali da torcida, pressão essa que, na palavra da presidente, trouxe um prejuízo milionário ao clube, porque ele acabou saindo de graça depois, no final do contrato, e está lá nesse momento no Cruzeiro. E o Rony tem uma situação um pouco diferente, né? Porque o Rony, na verdade, tem propostas para sair. Muitos palmeirenses desejam muito que ele saia do clube, e ele não quer, porque as propostas que vieram até o momento, né? A gente falou sobre isso semana passada lá no programa do Neto, junto com o Soler, o Fernando Fernandes e o Veloso. Os clubes não querem pagar ao Rony aquilo que o Palmeiras lhe deu de salário. E eu até levantei essa questão lá, porque talvez a bola que o Rony tem jogado, não só em 2023, não justifique que ele ganhe a mesma coisa em outro clube, seja o Fluminense, seja o futebol mexicano, enfim, que são alguns aí que têm interesse no futebol do jogador. E aí fica aquela questão, né? Quando é o momento de sair de um lugar? Quando é o momento e de que maneira você pode sair de um lugar? Sair pela porta da frente, como diz a Leila em relação ao Rony, né? Até manchado a minha camisa aqui. É, ou sair, digamos, pela porta dos fundos, como ela se referiu ao Dudu. Então eu vou aproveitar para contar um pouquinho de uma história minha. Nesse quesito, quem sou eu para ensinar o Rony não é a minha ideia é só para que esse vídeo você pense aí na sua casa também, né? Porque muitas vezes a gente precisa de uma palavra de alguém externo para tomar ou não uma decisão na vida, né? Então, se esse vídeo te ajudar, eu já estou muito feliz. Eu, em 2019, depois de quase 5 anos, 4 anos e pouquinho, não cheguei a completar 5, no Sistema Globo de Rádio, eu achei que era hora de eu sair. É, Era uma casa que todo mundo sabe, né? Era o sonho da minha vida trabalhar lá, mas que depois se configurou de uma outra maneira, né? As decisões corporativas ali em relação à união das rádios, Globo e CBN, o impacto que a rádio tinha em outras coisas que eu fazia, porque a gente tinha algumas obrigações que tinha que cumprir por contrato, e algumas oportunidades eu deixei passar para continuar lá. É, Enfim, achei que precisava voar, né? Mas essa saída ela foi construída, sem que evidentemente eles soubessem lá, por pelo menos uns 8 meses, com aqueles que eram a minha equipe na época. A minha psicóloga, o Diogo Arraes, que era minha espécie de consultor, né? Um cara que cuidou muito bem da minha carreira ao longo de uns bons 5 anos. É, E eu preparei a minha cabeça para sair de lá. Mesmo estando bem lá, porque eu tinha já passado por um crescimento profissional importante, eu tinha saído como terceiro narrador para ser um segundo narrador. Tinha recebido um reconhecimento da empresa, tinha
oportunidade de fazer alguns jogos melhores do que eu fazia antes, tinha agregado a apresentação, participação no 4 em Campo, apresentação do Globo Esportivo em mais dias na semana, tinha uma série de coisas ali, tinha o meu próprio podcast de games, tinha umas coisas legais lá, que eu já estava fazendo. Mas, naquele momento eu percebi que ali o meu ciclo estava se esgotando e que eu precisava de algo. Até que no final de 2019 eu recebi uma proposta da Rádio Band News FM, do Fábio França, e procurei sair da melhor forma possível, comunicando às pessoas, dando oportunidade à empresa que eu trabalhava de fazer ali uma contraproposta e tal, embora eu já estivesse decidido, e procurando sair sem nenhuma rusga, né? Embora eu não tenha conseguido me despedir do ouvinte da CBN, o que também não importa muito, é mais uma coisa pro ego do que pro ouvinte, né? O ouvinte quer ouvir o jogo, não interessa se é comigo, com A, B ou C, né? Pelo menos eu penso assim. E saí. Acho que saí pela porta da frente, palavras do próprio Oscar Ulisses, que é o meu grande ídolo, minha grande referência, até hoje falo com todos eles, me considero amigo de alguns, então saí sem nenhum problema. Por que eu estou dizendo isso? Porque é hora do Rony dar um passo atrás. O futebol, a gente sabe que é uma atividade muito ingrata com o jogador. Né? O que a gente olha aí dos jogadores que ganham milhões e tal é uma porcentagem mínima. O Rony tem uma trajetória muito bonita no Palmeiras, ele é o cara que fez o cruzamento, aliás, um belíssimo cruzamento para o gol do título da primeira Libertadores, fez gols muito importantes em 22, teve um ano glorioso mesmo, ajudou muito o Palmeiras em 22. Acho que evoluiu muito como jogador nas mãos do Abel, mas bateu num teto. Um teto que ele não vai conseguir superar ali. E a gente tem que olhar muitas vezes o mercado e saber quando é hora de repente, dar um passo para trás. E, dependendo da situação, acho que para o Rony jogar no Fluminense não é um passo atrás. Né? É um grande clube, um clube de tradição, um clube que viveu um ano difícil ano passado, mas que recentemente foi campeão da Libertadores, que tem torcida, que tem visibilidade, enfim. Tem um bom treinador, que é o Mano Menezes. Então o Rony poderia dar um passo atrás financeiramente para, de repente, fazer um bom ano num outro ambiente, com né, outras pessoas, outro treinador, outro contexto, outra expectativa em cima do seu futebol, saindo do Palmeiras de uma maneira muito honrosa. Porque o torcedor está começando a pegar uma certa birra dele, e embora haja exageros nisso, e há exageros nisso, muitos para mim, ele não é um craque, mas ele também não é exatamente uma porcaria. Ele é importante na história do Palmeiras, dentro das suas características. E aí o torcedor precisa também reconhecer isso. Mas quando chega nesse nível de desgaste, o ano passado ele terminou de uma maneira muito ruim para ele, né? Em termos de futebol, em termos de comportamento, aquela imagem dele no banco de reservas na penúltima partida do Palmeiras contra o Cruzeiro, que o time vai pro vestiário e ele permanece sozinho, não pegou legal, não foi bom. Então, para que não se manche, não se suje uma história por uma questão financeira, que a gente entende, o jogador tem que tentar ganhar o máximo que ele puder mesmo, e ele tem uma condição boa hoje, legal. Mas ele, seus agentes, né, os responsáveis por cuidar da carreira dele, a gente às vezes até acha que o jogador nem tem mais tanto papel de decisão nessas situações, mas enfim, é outra coisa. Eles têm que olhar para frente, porque o Palmeiras que está se construindo para 2025, eu acho que ele não terá o Rony. E aí vai ser pior. Porque se o Rony não jogar, e a chance dele não jogar agora aumenta com esses reforços que chegaram, se ele passar, sei lá, meio ano
no banco de reservas, não jogar nem o Paulistão nesse calendário louco que nós teremos aí em 2025, se nem assim ele atuar, o valor de mercado dele vai cair mais. Propostas piores virão lá adiante, financeiramente para ele. E também para o Palmeiras. Então, pensar um pouquinho, né? Com um pouco mais de razoabilidade, de tentar chegar num mínimo múltiplo comum, para usar a matemática, para que o jogador continue a sua carreira e saia do Palmeiras de uma maneira legal, uma maneira que ele merece, que é uma história de superação lindíssima desde lá do Pará. E ele continue atuando numa grande camisa do futebol brasileiro ou no futebol mexicano, que tem grana, que tem muitas qualidades. O povo mexicano é um povo maravilhoso e a liga deles é uma liga legal. E o Palmeiras também ganha sua parte, recebe o seu dinheiro, é ressarcido por esse investimento, vamos dizer assim, embora o jogador de futebol não tenha essa obrigação, né? A obrigação do jogador é retornar com títulos. E o Rony fez isso ao Palmeiras. Mas, independente disso, para que todo mundo saia com alguma coisa ganha e alguma coisa perdida, né? É possível fazer isso. Me parece a Leila, uma pessoa e a direção do Palmeiras, nesse sentido do negócio, me parece uma pessoa com habilidade. E o recado foi dado com muita clareza hoje, né? Assim, aqui, se ele quiser ficar, ele vai continuar, ele é um cumpridor, ele tal, mas, eu sei bem como é essa história de um ciclo acabar, palavras da Leila. Então, se a Leila está dizendo isso, um recado está embutido. E não é que ela está querendo mandar o cara embora. Não é exatamente isso. É uma oportunidade que apareceu. E que se o Dudu tivesse tido essa habilidade, a gente não sabe nunca o que está por trás, porque a gente não tem ideia dos bastidores, né? Cada vez menos a gente tem. Mas um pouquinho de habilidade do Dudu poderia ter evitado um trauma, né? Sair do Palmeiras do jeito que ele saiu foi realmente muito triste. E mais uma vez hoje, acho que com todas as letras, hoje a Leila acabou expondo o porquê que ela não permitiu, ela fez questão de que o Dudu saísse pela porta dos fundos do Palmeiras, não lhe dando nenhuma oportunidade de se despedir, até teve alguma coisa depois, mas por causa da repercussão e tal. Uma coisa que eu sinceramente não faria, mas na posição, no lugar de gestora, ela mais do que ninguém tem noção do quanto foi prejudicial ao Palmeiras tudo que aconteceu com o Dudu no final do ano passado e no meio do ano passado também, né? No começo do segundo semestre. Então, fique aí com essa reflexão. Quando é hora de parar? Quando é hora de sair de um lugar? Quando é hora de mudar de emprego? Como é a melhor maneira de sair de um lugar? E eu não estou dizendo que eu saí bem ou mal, não quero ser exemplo para ninguém não. Só contei uma história aqui de algo que aconteceu comigo e que foi muito difícil para mim sair, mudar, deixar o cara que representa tanto na minha vida para andar sozinho, mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E eu abri mão de alguma coisa. Eu fui para ganhar mais, mas eu abri mão, por exemplo, da minha condição de ser CLT no Grupo Globo. Abri mão para ganhar outras coisas. Então acho que o Rony, ou qualquer jogador, ou você aí que quer ser narrador, ou que você aí que é jornalista, que é engenheiro, advogado, torcedor, é importante sempre a gente olhar o todo, porque a parte financeira ela é fundamental, muito importante, mas ela não é a única coisa que precisa balizar a trajetória de um profissional, né? É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Em breve tem mais. Aproveita para se inscrever no canal, para deixar aqui aquele joinha, aquele like que ajuda o nosso canal a ser visto por mais gente. E você, torcedor, torcedora do Palmeiras, deixe seu comentário aí se você já gostaria de ver o Rony fora do Palmeiras ou não. O que você faria se estivesse no lugar da Leila, no lugar do jogador? Eu quero ouvir os seus comentários, quero ler seus comentários aqui. E para você que quer aprender a nossa nobre arte, quer entrar num grupo muito legal com narradores e narradoras do Brasil inteiro, o QR Code está aqui em cima do vídeo para você conhecer a Liga dos Narradores, projeto muito legal que eu lancei no finalzinho do ano e que está bombando.
Valeu, gente. Um abraço, até o próximo vídeo.